Oi, Simara. Tá me ouvindo bem? Oi, Débora. Bom ver vocês por aqui. Manu e Lu. Vocês estão me ouvindo bem? Adriana, querida. Marisa. Enquanto isso, eu tô aqui só dando as boas-vindas, né? Falta alguns minutinhos pra gente começar. Ótimo, Simara tá aqui dando um feedback, tá ouvindo bem. Né? Eu entrei um pouquinho mais cedo para verificar a conexão e a Renata me informou que estava travando um pouquinho, né? Olha, Lu, imperdível essa live. Realmente a educação financeira, a gestão financeira pessoal, ela tem se mostrado cada vez mais importante, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando. Manu tá ouvindo, a Lu também. Dá uma olhadinha aqui, olha. Falta um minutinho, né? Pra gente já começar. Um pouquinho de tempo só. Hoje nós vamos falar sobre essa temática, né, da saúde financeira no momento atual. E daí eu escolhi dois tópicos para a gente explorar um pouco mais, que eu acho que são bem pertinentes nesse momento atual, né, que é o tema da nossa live de hoje. Que é justamente a reserva de emergência, tá? E a gestão das dívidas, né? Que é algo bem delicado, mas que a gente observa que vai ter que ser olhado com muito carinho pela população, né? Nesse momento. São 19 horas em ponto, né? Então a gente vai começar oficialmente, né? A gente já estava aqui batendo um papo, vendo quem entrou aí o nosso presidente, Luiz, tudo bom, Luiz? O Eli Nájina, nossa diretora, Siqueira, né? Bom ter vocês aqui com a gente. Primeiro, parabenizar o IBEF, né? Todo o grupo de associados, diretores, pela iniciativa dessas lives. Essa é a terceira live que nós estamos realizando. A primeira foi com a Adriana, onde a gente aprendeu muito sobre essa novidade que é o home office, né? Que a maioria das pessoas estão trabalhando em casa agora, então a gente precisa se habituar a isso. Foi maravilhoso, né? Hoje é quarta, tivemos uma na segunda-feira com o Enio, né? Nosso diretor também, que falou da situação atual, né, do Brasil e do mundo relacionado a essa pandemia, e a economia, que é a nossa especialidade no IBEF, uma vez que somos o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, né? Martim entrou aí. Se eu for ficar olhando e falando quem entrou, eu não vou continuar a live. Então, obrigada por todo mundo que já está aqui com a gente. Quem eu for vendo que der para eu falar, eu vou comentar. E aí, como eu estava falando, né, a gente teve uma live na segunda-feira que falava sobre a situação atual do Brasil e do mundo, situação financeira vinculada à pandemia, essa crise que nós estamos passando com o Enio, onde ele focou mais para o lado empresarial, pessoa jurídica, né, os famosos PJ. E hoje a gente vai falar um pouco voltado para pessoa física, né, todos nós somos pessoas físicas antes de sermos pessoas jurídicas, antes de termos nossas empresas, né? Então, o tema eu sou Darla Lopes, tá? Sou pedagoga, sou economista, sou executiva financeira da SGS Investimentos e Aveiro Consultoria, e também estou à frente do Conselho Regional de Economia como conselheira, e pelo IBEF nós estamos liderando, estamos à frente da Diretoria de Educação Financeira, onde nós temos um projeto chamado de Saúde Financeira, que nós levamos essa temática para a população de uma forma bem leve e dinâmica, né? Nós observamos essa carência social da falta de educação financeira e resolvemos criar esse projeto para levar essa temática. E aí ele tem alguns eixos, esse projeto, né? Um eixo social, onde a gente vai nas comunidades falar sobre a temática, e que nesse momento a gente tem uma parceria com o programa Somos Um, né, que é um negócio de impacto social, que funciona no bairro Bom Jardim,
E outro eixo do nosso projeto é o Saúde Financeira em Company, que são nas empresas, e o Saúde Financeira para Crianças, que a gente criou uma cartilha de educação financeira infantil, tá? Onde a gente leva essa temática também para as crianças. Então, quando a gente fala de saúde financeira, né, nos tempos atuais, nós estamos vivendo momentos de crise, né? E assim, toda crise, ela tem 3 coisas que a gente tem que aprender com ela, né? Que ela tem o quê? Ela tem uma data para terminar, ela vai acabar, então isso é algo que a gente precisa se apegar a isso nesse momento para não haver desespero, né? Então a primeira coisa que uma crise tem é data para terminar. A segunda, ela tem oportunidades, né? A gente precisa olhar esse lado também, que pode ser um eixo positivo. Eu acho que algumas pessoas podem estar pensando, nossa, existe algo positivo em meio a uma pandemia, tanta gente morrendo, né? É difícil dizer isso, mas a gente precisa se apegar a alguns pontos onde a gente possa manter a nossa saúde mental, meio que tentar blindar para a gente conseguir seguir, né? E outra coisa, ela traz ensinamentos para uma vida toda. E quando eu falo de ensinamento, eu levo em consideração o nosso primeiro tópico que nós vamos conversar, que é a reserva de emergência. E aí eu vou interagir um pouco com vocês nesse momento, querendo saber quem tem reserva de emergência aí. Né? Dá aí um legal quem tem reserva de emergência, ou então assim, para quem não tem reserva de emergência, para a gente entender um pouco como é que vocês estão. Mas, Darla, eu não sei nem o que é reserva de emergência, né? A reserva de emergência é justamente esse recurso, né, que eu tenho separado, guardado para um momento inesperado. Para alguma coisa aconteceu, por exemplo, perdi meu emprego, tá? Então, eu tenho um dinheiro guardado que eu vou conseguir arcar com os meus compromissos, porque eu tenho esse dinheiro, né? Então, já tô vendo ali que tem muita gente que tem essa reserva, né? O pessoal colocando ali o legal. Ótimo, perfeito, excelente. É importante que a gente atente para isso. Mas, mesmo tendo várias pessoas colocando que já tem essa reserva de emergência, nós sabemos que boa parte da população brasileira não tem essa reserva de emergência, né? Como é que você sabe disso, Darla? Olha, gente, nós temos dados do próprio Serasa que nós temos cerca de 64 milhões de inadimplentes no Brasil. Então, se tem esse tanto de inadimplente, a pessoa com certeza ou muito provavelmente não tem uma reserva de emergência. Se ela tivesse esse recurso guardado, ela não estaria inadimplente, não é mesmo? Então, mas o que é que leva uma pessoa, né, a estar inadimplente, né, a estar endividada? O que acontece? Muitas vezes o consumismo, né, alguma emergência que aconteceu e a pessoa não tinha um recurso, próprio divórcio, às vezes a pessoa tem aquelas contas divididas e aí acaba que acontece um divórcio e ela não consegue se reerguer logo, acaba ficando endividada, propagandas enganosas também, propagandas sedutoras. Então, são inúmeros os fatores que nos levam, às vezes, a entrar nesse endividamento. E isso é muito preocupante no cenário atual, porque se muitas pessoas já estão endividadas, né, antes de acontecer essa crise, imagine agora a partir da crise, né? Então, a partir desse momento onde possivelmente nós vamos ter mais desempregados, né? Então, a gente precisa saber como lidar com o nosso orçamento. E aí entra um outro ponto muito pertinente, que é essa ferramenta que poucos costumam utilizar, né? Que é o orçamento, que a maioria de nós aqui trabalha em empresas. Mesmo que sejam pequenas e médias empresas, existe um planejamento para as receitas e para as despesas, que é o orçamento, né? Então, na empresa existe esse planejamento e nós temos muito hábito de cumprir com esse orçamento empresarial. Agora, dentro dos nossos lares, a maioria das vezes nós não temos esse controle. E isso que gera um certo desconforto, né? Desconforto no sentido de eu não ter controle. Então, chega o final do mês, a maioria das pessoas costumam dizer: ai, não sei para onde foi o meu dinheiro. A vida parece que eu vivo só para pagar boletos.
né? Então, falta esse cuidado mesmo, né, com as contas e com as receitas do seu lar. Então, é chegado o momento da gente sair desse ciclo vicioso, dessa falta de educação financeira, né? Então, a população brasileira, assim, é muito difícil a população brasileira entender que é importante guardar dinheiro, reservar um valor, né? Na verdade, isso é uma grande novidade para o brasileiro, guardar dinheiro. Mas por que, Darla, que isso é novidade, né? Porque nós guardamos, né, uma ancestralidade, nós guardamos um pensamento ancestral, né, de que nós deveríamos viver para a sobrevivência. Né? Então, os nossos ancestrais, eles não tinham um pensamento de futuro, um pensamento de médio e longo prazo. Eles precisavam viver aquele dia. Então, isso daí já vem muito no nosso DNA mesmo. Então, isso é algo que precisa mudar de acordo com o tempo, com a cultura, né? E aí, por outro lado, né, essa nossa ancestralidade, ela nesse momento de crise, ela vem nos ajudar também. Porque nós nos sentimos mais fortes para saber que nós vamos conseguir passar por qualquer dificuldade que venha a chegar até nós. Então, em um determinado ponto, essa ancestralidade, né, ela vinha como algo negativo, né, essa tendência arcaica da sobrevivência. Nós, educadores financeiros, víamos isso como algo negativo, mas no momento de crise isso é positivo, porque isso nos fortalece para acreditar que nós vamos conseguir passar, assim, por qualquer problema que venha a chegar até nós. Né? Então, voltando lá para a ferramenta que a gente estava conversando, que é o orçamento, que é tão comum nas empresas, mas que dentro do nosso lar existe uma certa resistência e dificuldade de se ter e de se levar a sério. Né? E aí, quando eu converso nas minhas palestras, eu sempre digo, o grande erro é que nós pulamos etapas. Como assim, Darla, pular etapa em relação ao orçamento? Muitas pessoas até começam, né? Pega um caderninho aqui, começa a anotar as despesas no começo do mês, ou então baixa um aplicativo no celular, começa a usar o computador, uma planilha, né? Anota quanto ganhou, quanto tá gastando, mas isso não dura 15 dias, um mês. Você simplesmente esquece e não consegue manter esse hábito de acompanhar, né, o seu orçamento familiar ou pessoal. E aí, isso porque você pulou etapas. O primeiro passo, você precisa melhorar a sua mentalidade financeira, né? Tentando ressignificar vivências negativas, frases que você ouviu a vida inteira. Dinheiro é sujo, dinheiro não nasce em árvore. Aí, muitas vezes a gente escuta, fulano de tal é podre de rico, né? Por que ser rico é ser podre? Né? É muito bom a gente ter dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta essencial. Nós somos seres espirituais numa experiência física. Então, se nós estamos numa experiência física, nós precisamos saber lidar com esse recurso. Nós precisamos saber lidar com essa ferramenta, né? Então, às vezes eu estou nas comunidades falando sobre dinheiro e todo mundo diz, mas dinheiro não é algo bom, né? Quando falo em dinheiro, eu lembro logo de conta, eu lembro logo de dívidas, né? Então, a gente precisa ressignificar isso, mas esse não é o tema da live de hoje, eu estou só dando um passo a passo para que a gente consiga chegar no terceiro passo, que é a ferramenta, o orçamento, de uma forma efetiva e que nós possamos conseguir, né, depois de passar os 3 passos que eu estou falando, a utilizar essa ferramenta de uma forma contínua. Entendam, não é eu fazer o meu orçamento hoje e nunca mais olhar para o meu orçamento. Eu preciso ter um pouco de tempo, gastar, investir o meu tempo nisso. Acabou de entrar aí minha amiga, né? A Aline do Mulher de Finanças, até falei com ela pouco antes de começar a live, né? Porque assim, uma coisa são as orientações que a gente costuma dar rotineiramente em relação à educação financeira, mas nós estamos em um momento completamente diferente, nunca se viu isso, né? Na nossa história, essa pandemia, esses problemas sociais, né? E econômicos e financeiros. Então, conversei com vários profissionais, né, com amigos da área. A Aline entrou aí agora, a Aline é do Mulher de Finanças, quem puder seguir também,
tá? A Aline é uma empreendedora, né? Muito jovem, mas que já fala de educação financeira muito bem, tem conseguido ajudar, contribuir muitas pessoas a melhorarem a sua vida financeira, tá? Então, muito bom estar aqui com a gente, Aline. E todos os outros também. Falei da Aline porque eu tinha acabado de conversar com ela, né, antes de entrar aqui na live. E a gente estava no primeiro passo, que era melhorar o mindset. O segundo passo eu preciso me motivar, né? Porque por que eu vou querer investir o meu tempo em organizar minhas finanças, em ter um momento todo fim de semana, ou então todo dia quando eu chego do trabalho, eu ir lá na ferramenta que eu escolhi, atualizar a despesa, atualizar a receita. O que vai me levar a fazer isso? O que é que vai me levar a fazer isso? O que vocês acham? E aí, vamos lá, vamos interagir comigo. Antes de orçar, tem que adquirir o hábito de anotar. Isso, exatamente, a gente precisa anotar onde a gente achar melhor, né? Adriana, necessário ter muita disciplina para seguir a risco o orçamento. Essa disciplina que a gente precisa ter, ela precisa estar motivada por algo. É isso que eu estou dizendo, esse passo a passo. O primeiro, eu melhoro a minha mentalidade, acredito que eu sou merecedor, merecedora de ter uma prosperidade financeira, né? O segundo passo, que é esse que eu vou dizer agora, que eu preciso me motivar. E essa motivação pode vir através dos sonhos, né? Então, às vezes a gente está tão acelerado do dia a dia, né? Tá tão assim naquela história de fazer as atividades corriqueiras que a gente nem respira direito, né? Que a gente nem sabe que tem um sonho, nem sabe que pode sonhar. Então a gente pode sim, né? Inclusive nesse momento que nós estamos passando, a gente pode sonhar. A gente pode sonhar, acreditar que as coisas vão melhorar. A gente pode sonhar que eu não vou sair do meu emprego, que eu vou melhorar no meu emprego, que eu vou ter mais clientes daqui a pouco, sim. Né? Então que a gente consiga ter esse sonho, que a gente consiga mensurar esse sonho. Não adianta só ter o sonho, né? Eu preciso transformar esse sonho numa meta, que também não é hoje o tema dessa live. Mas vamos lá. Primeiro passo, já falei. Segundo passo, motivação. Eu preciso me motivar. E o terceiro passo, que é o que todo mundo vai primeiro para o terceiro passo, né? É que é a ferramenta. Aí sim eu vou escolher qual ferramenta eu vou usar, né? Darla, mas qual é a ferramenta certa? Não existe uma ferramenta certa. Existe aquela na qual eu me sinto mais confortável em utilizar. Se eu não gosto de usar planilha de computador, no computador, né, eu prefiro o meu caderninho, não interessa. Você pode pegar o papel do pão, aquele de antigamente, e anotar suas despesas e suas receitas, que vai dar legal, contanto que você acompanhe. Né? Existem várias ferramentas, tem o método do envelope que eu sempre falo, né? Tem a planilha, tem o caderninho, tem um aplicativo que é mais moderno e que esse momento atual está nos chamando para essa modernidade. Muitos empregos, né? Muitos profissionais liberais estão precisando se reinventar, utilizando ferramentas na internet, né? Para poder conseguir ter a sua receita, né? Recorrente, tá? Então, que a gente consiga, depois desses 3 passos, incluir essa ferramenta nas nossas vidas, né? O orçamento pessoal ou familiar. E dentro desse orçamento, você precisa ter 3 contas principais, tá? Que são 3 grupos de contas principais, que são as receitas, que daí as receitas é tudo aquilo que eu recebo, tá? Então, se eu sou CLT, o meu salário, férias, o que mais? Aluguel, algum aluguel que eu receba, pensão. Então, tudo que entrar no orçamento vai entrar como receita. E muito cuidado nesse momento, tá? Porque a maioria das pessoas não sabem quanto ganham. É isso mesmo, pasmem. Porque costumam gastar o valor bruto que recebem antes das deduções de imposto de renda, INSS, vale transporte, vale refeição, né? E aí acabam que todo mês ficam no vermelho. Então, muita atenção. Nós precisamos atentar, né? Estão pedindo aqui para eu revisar os 3 passos, né? Os 3 passos corretos, que a gente vai sempre para o último, né? Que é a ferramenta, né? O primeiro passo é você melhorar a sua mentalidade financeira. Tá? O primeiro passo, melhorar a mentalidade financeira. Como é que eu faço isso? Ressignificando alguns paradigmas ou crenças, que é a mesma coisa, relacionado a dinheiro, tá? Acreditar que é merecedor e tentar
ressignificar tudo que você vivenciou de negativo relacionado a dinheiro. O primeiro passo é esse, melhorar a mentalidade financeira. O segundo passo é você se motivar, ter uma motivação para implementar a ferramenta que você vai escolher no terceiro passo, que é o orçamento, né? Que você vai escolher como você vai fazer esse orçamento. E o terceiro passo é você ter o seu orçamento pessoal ou familiar. Ok? Aí, revisei os 3 passos já, né? E aí, agora a gente está focando no orçamento, né? Lembrar que às vezes com o somatório das receitas se muda de alíquota de imposto de renda. Sim, exatamente. Ficar bem atento a isso, né? Ao imposto de renda, que ele vai mudar de acordo com o valor total das suas receitas, tá? Receita ok, né? Então a gente precisa saber quanto a gente tem de receita, quanto a gente vai ter de receita ou tem. Agora, nas despesas, né? As despesas a gente entende bem, né? De gastar, a gente entende bem direitinho. Vamos lá, como é que a gente pode categorizar essas despesas? Eu costumo dizer o seguinte, já é um passo você listar todas as despesas. Mas quando você só lista as despesas soltas, você pode incorrer no risco de esquecer alguma despesa. Então, um exemplo simples, né? Se você anotar só faculdade, aí você coloca o valor da mensalidade da sua faculdade. E aí você simplesmente esquece o restante. Acha que as despesas categoriza, né? Se você tivesse colocado educação, né? Cursos, educação, aí você ia lembrar tudo que está vinculado a essa despesa, que não é só a mensalidade. Quando eu vou para a faculdade eu pago estacionamento ou então transporte público, né? Passagem de ônibus. Eu gasto com lanche, eu gasto com xerox, eu gasto com livro, né? Então é uma série de despesas que se eu colocar só o valor faculdade solto, eu não vou estar prevendo esses gastos, essas despesas que eu vou ter com essa categoria. Então, é importante categorizar, que é para você realmente listar todas as despesas vinculadas àquela categoria, ok? E está travando, gente. Vou orar aqui para que melhore, né? Porque realmente eu não sei o que eu posso fazer para que não trave, né? E aí, ok, só que as despesas, a gente precisa verificar que existem as despesas variáveis, as despesas fixas e as despesas que podem ser descartáveis, tá? As despesas variáveis são as variáveis e as fixas, geralmente elas são essenciais, a gente não consegue viver sem elas, entre aspas, né? No momento de crise a gente vai conseguir cortar um monte de coisa aí, né? Mesmo sendo variável que a gente leva em consideração ela ser essencial também, tá? Então, as despesas variáveis são aquelas nas quais elas vão variar de acordo com o meu uso, né? O telefone, o gás, então se eu usar menos eu pago menos, o telefone se eu usar menos eu pago menos, né? Supermercado, então todos esses eu preciso deles para viver. Tá? O telefone, assim, não é totalmente, hoje em dia sim, na era da modernidade, mas o gás e o supermercado eu não vivo sem, que é a minha alimentação e como é que eu vou fazer essa alimentação. Mas eles são variáveis por isso, porque eu posso reduzir, né? Já as despesas fixas são aquelas que eu não vou conseguir reduzir, que é o aluguel, né, o condomínio, a parcela da escola, das crianças. Então, se a criança faltou 15 dias de aula, eu vou poder pagar o proporcional aos dias que ela foi? Não, eu não posso. Então, são despesas fixas, tá? Já as despesas descartáveis são aquelas relacionadas ao nosso estilo de vida, né? Então, essas relacionadas ao estilo de vida são aquelas que a gente vê onde pode haver o maior corte, né? Que está relacionado ao quê? As saídas, bares, restaurantes, cinema, academia, né? Então, eu posso estar reduzindo isso daí. Então, eu acho que ficou claro, né? Como é que a gente vai realizar esse orçamento doméstico. Vai ser através de descrever realmente nossas receitas, despesas. E aí, vocês lembram que eu falei que são 3 contas principais no orçamento? Tá faltando uma. Vocês acham que é qual? Qual é a terceira conta do nosso orçamento?
Essa terceira conta do nosso orçamento, sempre que eu estou dando alguma aula, algum curso, é a primeira que eu falo. Eu não falei aqui porque eu queria perguntar a vocês para ver se vocês sabem qual é. Ninguém vai me ajudar? Qual é a terceira conta do nosso orçamento pessoal? Receita, despesa e qual é a próxima? Gente, é a poupança ou investimento. Muito bem, a Ana falou ali. Então, primeiro eu preciso fazer com que sobre dinheiro, né? Então, primeiro eu tenho que poupar. Para que eu poupe, eu preciso gastar menos do que eu ganho. E essa é uma orientação que eu sempre repito muitas vezes. O importante é você viver sempre com menos do que você ganha, né? O que acontece muitas vezes são as pessoas viverem uma realidade, um padrão de vida que não está ajustado com suas receitas, né? Então isso é muito comum e as pessoas incorrem no endividamento por conta disso. Agora eu pergunto, será que vale a pena eu viver um padrão que não é o meu, utilizando carros de luxo, morando em apartamentos mais luxuosos, né, frequentando lugares luxuosos, sem ter condições, né? Então, o que é que eu observo? Se a pessoa consegue ser feliz dessa forma, ok. Eu sempre sou a favor da felicidade. Agora, dificilmente uma pessoa vai estar tranquila e feliz, vai conseguir deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro estando endividado. Então, realmente, eu acho que a pessoa, oriento que precisa ser revista essa questão do padrão de vida. Então, vamos adequar o nosso padrão de vida ao nosso atual momento. E quando a gente traz toda essa minha fala, né, para o momento atual, é imprescindível, né, que nós possamos gastar menos possível, pois existe um cenário de imprevisibilidade para o futuro. Né? Esse cenário imprevisível, né, precisa chamar a nossa atenção para que a gente consiga gastar menos, cada vez menos nesse momento. Né? E se você ainda não tem a sua reserva de emergência, né, que a reserva de emergência é eu conseguir poupar um pouco, né, todo mês para fazer aquele montante, aquele recurso para quando eu precisar em uma emergência no futuro. Né? Então, essa reserva de emergência, ela já deveria estar formada, porque nesse momento, muitas pessoas estão precisando dessa reserva de emergência. E quando eu falei que a crise, ela traz três ensinamentos, né? E um deles era justamente um ensinamento para uma vida toda. Então, quem não tem reserva de emergência hoje, assim que passar toda essa turbulência, vai com certeza querer constituir essa reserva. Darla, como é que eu calculo essa reserva de emergência? Vamos lá. Por que eu falei do orçamento primeiro? Porque para eu calcular minha reserva de emergência, eu tenho que saber sobre o meu orçamento. Eu preciso saber quais são as minhas despesas mensais, qual o meu custo de vida mensal. Então, depois que eu fiz aquele meu orçamento, que eu listei todas as minhas despesas, eu vou saber quanto eu preciso por mês para eu viver, né? Que eu creio, em nome de Jesus, né, que seja menos do que o que você ganha, porque se for mais, tá um pouco difícil, né? É sinal que você vai estar endividado. Mas, enfim, então, a gente orienta que a reserva de emergência, ela tem que ser, no mínimo, 6 meses do valor do seu custo de vida, né? Então, se o seu custo hoje é R$2.000, hipótese, né? Dificilmente será, mas hipótese, R$2.000, então você precisa ter R$12.000, né? Reservados para se você precisar utilizar aquele recurso. Tá? Darla, onde é que eu coloco esses R$12.000? Você precisa colocar em algum local, algum produto financeiro que tenha alta liquidez. O que é liquidez, né? O que é uma alta liquidez, Darla? Olha, a liquidez é a rapidez com que aquele recurso vai voltar para mim, né? Vai se fazer na minha mão como dinheiro novamente. Então, um exemplo básico, né? Você não vai colocar a sua reserva de emergência investindo, comprando um terreno ou então um imóvel. De jeito nenhum, porque se você comprou aquele terreno, investiu naquele terreno e você precisar desse recurso amanhã,
Você vai ter esse dinheiro de volta amanhã? Não, você precisa colocar o terreno para vender, esperar que alguém compre o terreno. Isso daí pode demorar muito tempo. Então, não tem uma boa liquidez esse tipo de investimento, esse tipo de produto financeiro onde eu posso guardar minha reserva de emergência, tá? Então, é interessante colocar aí na renda fixa, né? E que tenha disponibilidade D0 ou então D+1, quer dizer que eu posso pegar hoje ou então amanhã, né? Que eu possa estar resgatando esse investimento com mais rapidez e facilidade, né? Então, a reserva de emergência serve para esses momentos atuais. O que a gente pode observar é que muita gente não tem reserva de emergência e por isso a gente colocou o tópico, né? As pessoas sem liquidez com patrimônio são os chamados ricos pobres, né? Exatamente. Por quê? Porque tem um patrimônio grande, mas e aí? Quando precisa do dinheiro, a pessoa tem casa de praia, tem fazenda, tem vários imóveis, mas não tem dinheiro no bolso ou no banco, né? Numa aplicação de alta liquidez. Então, ele precisa do recurso e não tem no momento. Por isso que o nosso colega aqui colocou que são pessoas chamadas ricos pobres, né? Olha o Aldo aqui, estou amando te ouvir. Que bom, Aldo, que bom que a gente está podendo contribuir aí para minimizar, né, as preocupações. Então, assim, falando do momento atual, é um momento realmente preocupante, né? Eu sou muito otimista. Eu procuro ser otimista, né? A gente precisa tentar ser otimista para que a gente consiga passar esse momento, né? O que eu costumo sempre orientar é que a gente precisa manter uma frequência de otimismo. Quando a gente está depressivo, para baixo, né, a gente não consegue pensar na solução, né? Já é comprovado cientificamente, a gente não consegue pensar em problema e solução ao mesmo tempo. Então, se eu fico focada só no problema, né, se eu fico assim bem fechadinha aqui no problema, eu não consigo abrir a minha visão para ver quais as soluções estão aqui para mim, né? Então, ok, Darla, vamos ver aqui. A pessoa tem que deixar uma reserva em caixa, exatamente. Fazer um bom planejamento financeiro, é isso que a gente está colocando aqui, né? Fazer esse planejamento para frente, né? Então, ok, não sei qual vai ser a minha situação daqui para frente, tá? Não sei se vou ser demitido, se não vou ser demitido, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com um cenário pessimista. Como assim, Darla? Cenário pessimista é eu fazer um orçamento para o próximo mês cortando o máximo de despesas possíveis, tá? Então, ok. Lembra que eu falei que o telefone, ele estava lá nas despesas variáveis e que as despesas variáveis são despesas essenciais? Mas o que a gente pode fazer em relação ao telefone? Eu posso ligar para a minha operadora e pedir um plano mais barato. E todos estão fazendo isso. É importante que a gente revise todas as nossas contas, vendo o que a gente pode reduzir do nosso orçamento. Principalmente se eu tenho um cenário totalmente imprevisível, né? E assim, fica assim um pouco mais tenso, porque não deixa de ser tenso, aquela pessoa que hoje já foi demitida. E aí, como é que eu faço, Darla? Né? Aí você precisa ter um controle mais rígido dentro de casa, né? E começar a pensar em soluções. Eu estava conversando hoje à tarde com uma amiga que é empreendedora e eu falei, olha, eu falei isso, né? O seguinte, se você ficar pensando só no problema, você não vai conseguir usar a tua criatividade. Esse é o momento de sermos muito criativos, né? Então, a pessoa, digamos, a pessoa é dentista e aí não pode trabalhar nesse momento, atender ninguém, né? O contato físico não pode. Só se for emergência, óbvio, né? A gente sabe. E aí, o que a pessoa faz? Vai ficar reclamando o dia todo? Vai ficar pessimista o dia todo? Ok, a gente precisa acolher esse sentimento de tristeza, de desespero, de preocupação, mas acolhe por um determinado momento. Depois, sai dessa e vai buscar a solução, usar a criatividade, né? O que essa pessoa vai fazer? Não sei, ela pode fazer um e-book de como escovar os dentes das crianças, pode fazer vídeos, né? Outra ideia que a gente costuma dar para os profissionais liberais, né? Muita gente falou comigo ontem à noite,
Tiveram algumas pessoas que fazem festas infantis, disseram, Darla, não tem ninguém fazendo festa, né? Não tô vendendo os meus pacotes, não sei o que fazer, não vou conseguir sobreviver pro próximo mês. Então aí, para de pensar um pouquinho no problema e começa a verificar o que você tem para oferecer para as pessoas. Qual solução o teu negócio oferece? Hoje em dia, a gente precisa pensar assim, qual a solução meu negócio oferece? Né? O dela é entretenimento, né? Satisfação em ter mais um ano de vida, é alegria, é felicidade. Nesse momento não tem ninguém contratando. Mas o que ela pode fazer? Ela pode antecipar, né, para o cliente um pacote diferenciado por um valor um pouco menor, ou até mesmo bem menor nesse momento, que pague os custos, mas que sobre alguma coisa para ajudar dentro do orçamento dela, né? Então, ela pode estar vendendo isso antecipadamente. Então, ela vende esse voucher, né, com algo mais ou então mais barato, para ser usado até o meio do próximo ano. Então, se ela não estava vendendo nada, estava vendo só problema, não estava entrando nada no orçamento dela, né? E ela teve essa ideia, ela cria um card bonito, né? Baixa um aplicativo legal no celular, cria um card legal, faz uma live, mostra tudo que ela tem em casa, lá no seu ateliê, né? Mostra festas que ela já fez, e aí manda isso para todo mundo que conhece, pede para mandar para os outros também. Ela vai, se ela vender 10 combos, 10 pacotes, isso daí já é uma receita que entrou. E que ela não vai ter custo agora, né? O ideal é que ela reserve parte do que entrou para o custo que ela vai ter no futuro, né? Então, assim, a gente precisa realmente acreditar e começar a ser mais criativo, né? Mais importante que ganhar é saber gastar com inteligência, né? Tô vendo aqui o nosso amigo Rodolfo falando aqui com a gente. Exatamente, gastar com inteligência. Então, é saber onde alocar esse recurso no nosso orçamento. Darley, sobre a gestão das dívidas, como é que a gente faz isso? Pelo amor de Deus, né? Eu já tô vendo aqui que eu vou ter dívidas, porque eu não vou ter como pagar as minhas contas no próximo mês. Como é que eu faço? Né? Isso é muito delicado, não existe uma fórmula pronta para eu dizer aqui, olha, você vai fazer isso. Eu vou dar algumas ideias, alguns insights, para você começar a abrir sua mente e ver como é que você pode fazer com isso, tá? Então, observou, já fez o orçamento e viu que não vai conseguir arcar, né, com os compromissos que já foram firmados. O primeiro passo é você listar as prioridades. Qual a minha prioridade no momento? Dependendo do seu nível de renda e do seu estilo de vida, a sua prioridade é diferente. Rendas menores, né? Estilo de vida mais simples, as prioridades vão ser mais básicas ainda, porque a pessoa já cortou muita coisa que para ela é essencial, né? Então, você precisa nesse momento, depois que você listou dívidas, como colocar isso nas minhas despesas. Vamos já falar. E aí, gente, quando eu vejo que eu não vou ter como pagar todas as minhas contas no próximo mês ou nesse mês, eu preciso verificar quais as minhas prioridades, né? Que geralmente a alimentação é uma das maiores prioridades, né? Se eu não me alimento, eu não consigo viver. Então, eu vejo quais são as prioridades e vou deixando as despesas com menor prioridade para depois, nesse momento de crise, tá? E o que é que eu faço com as que eu não vou conseguir pagar? Você entra em contato com o credor, com quem está devendo. Se for uma pessoa física, ok, você vai ligar, você vai mandar uma mensagem, você vai ratificar o atual momento e vai dizer, olha, é o seguinte, eu não vou conseguir te pagar, mas a gente pode colocar isso para frente. Como é que a gente pode fazer? Eu posso pagar só uma parte. Então, o combinado não sai caro, gente. Outra coisa, nesse momento que estamos vivendo, já saíram algumas medidas do governo que podem aliviar ou amenizar esses problemas que nós estamos passando, tá? Que são quais? Algumas contas, elas foram prorrogadas ou adiadas, né? Contas
tais como, né, financiamento habitacional, você pode prorrogar aí a parcela, adiar essa parcela, colocar para o final do seu financiamento. Então, isso daí já desafoga o teu orçamento. Então, teve o financiamento habitacional, financiamento de carro também, tá? Também vai conseguir, as pessoas vão conseguir colocar essas parcelas para frente. Para as pessoas de baixa renda, né? A gente teve também aí uma prorrogação relacionada a água e luz, né? Então, que a gente fique atento às possibilidades que estão surgindo para a gente ir começando a acalmar o nosso coração, né? Porque o endividamento, ele traz realmente um nervosismo. E quando a gente está nervoso, a gente não consegue resolver nada. Então, vamos tentar manter a calma, acreditar que as coisas vão melhorar. Possivelmente, algumas pessoas vão passar por um estado devedor, sim, tá? Isso não é o fim do mundo, mas serve de aprendizado, porque se cada um de nós tivesse uma reserva de emergência de 6 meses, nós estaríamos mais tranquilos, não é mesmo? Então, que esse aprendizado dessa crise, num futuro bem próximo, possa ser incorporado na nossa vida como uma melhor organização financeira. Quando a gente não está bem financeiramente, nenhum dos outros eixos da nossa vida fica. A gente fica nervoso, fica impaciente com as crianças, briga com o cônjuge, não consegue trabalhar. Então, que a gente traga isso para a nossa vida, né? A Samantha está falando que os bancos estão preparando medidas, o cenário atual para atender as pessoas que estão precisando prorrogar suas dívidas, né? Samantha é de banco, Samantha é do Bradesco, né? Já tive em contato nos últimos dias com Banco do Brasil, Bradesco, BNB, Santander e Itaú, os principais bancos, né? E todos eles estão com medidas para auxiliar a população. Agora precisa que a gente dê um passo, que a gente vá buscar isso, prioritariamente nesse momento através dos canais digitais, evitar sair para ir em banco, tenta usar o celular, né? Tenta usar os aplicativos. Por exemplo, se você tem um cartão de crédito e tem muitas parcelas nesse cartão de crédito e você está desesperado porque não sabe como vai pagar esse cartão de crédito, você pode verificar uma forma de parcelar. Voltou, gente? Vocês estão me vendo? Ele tinha pausado, eu não sei se foi o tempo. Voltou? Ok. Alguém pode me dar um feedback se voltou ou não? Alguém pode me dar um feedback, gente, se eu voltei? Eu vou continuar falando. Ok, voltei, tá ali. A mamãe tá aí online e disse que eu voltei. Então, gente, eu tava falando da questão das dívidas no cartão. Mas eu não tenho dívida, não tem nada vencido. Ok, então vou explicar aqui agora. Dívida, gente, é qualquer conta que a gente parcelou, que a gente colocou para frente, né? Agora, endividamento é quando eu não paguei aquela dívida. Então, se eu tenho financiamento imobiliário, habitacional, eu tenho uma dívida, só que ela não está vencida, se eu estiver pagando, né, certinho, tá? Então, se eu tenho essa dívida no cartão de crédito e não sei como fazer para pagar esse cartão que é muito alto, eu posso negociar esse cartão com o banco. Esse tipo de orientação a gente não costumava dar em outros momentos, tá? Porque a ideia era que a gente conseguisse pagar esse cartão e todas as outras contas através das nossas receitas normais e economizando as minhas despesas para sobrar dinheiro para eu conseguir pagar tudo. Mas no momento atual, tem muitas pessoas que não vão ter condições de arcar com todas as despesas. Então, nós precisamos saber usar as linhas de crédito de uma forma inteligente, tá? Buscar linhas de créditos mais longas, com taxa de juros menores, né? Geralmente, as linhas de crédito com mais curtas, né? Com tempo menor, as taxas de juros são maiores, tá? Então, quem tem a possibilidade de pegar recursos, e aqui, gente, eu tô falando pessoa física, tá?
quem tem possibilidade de estar precisando, né, de recurso e tem possibilidade de pegar esse recurso num formato consignado, ele é bem mais barato, a taxa de juros é bem mais baixa. Agora, quem não tem condições e precisa pegar um empréstimo direto no banco, ou então os CDCs, tá? Precisa pesquisar essas taxas, e algo que eu tenho para compartilhar com vocês que eu acho muito importante, né? Não dê as costas à instituição que lhe acolheu a vida toda. Então você tem conta no banco a vida toda e de uma hora para outra você encerra a conta e vai para outro banco, porque aquele outro banco apareceu uma taxa menor. Tenta negociar na instituição que te acolheu a vida toda, tá? Mostra a taxa do outro banco e diz, olha, é o seguinte, eu estou precisando de uma taxa menor, né? Encontrei em determinado banco. Vocês conseguem fazer para mim? Eles conseguem negociar, gente. Então, que a gente consiga dar as mãos. É o momento de ter solidariedade, é o momento de união, tá? Então, que a gente consiga buscar as melhores alternativas pra gente. Darla, mas o que é que eu vou pagar primeiro, né? Muitas pessoas perguntam isso. Você vai pagar primeiro aquelas contas essenciais. Outra coisa que eu sempre orientava, primeiro as contas essenciais, água, luz, aluguel, mas hoje essas contas essenciais você pode negociar e alguma delas você vai conseguir prorrogar. Lembra que eu falei que a água e a energia, né, que a GSN a gente vai poder colocar um pouquinho para frente, as pessoas de baixa renda, e está proibido o corte, né, da energia caso não seja paga? Então, hoje, principalmente para as pessoas que têm uma renda menor, o primordial hoje é você observar quanto que é a sua despesa com aquela despesa variável que eu falei lá, mercantil, para você sobreviver os próximos dias, tá? Então, você verifica as suas prioridades, que geralmente vão ser as prioridades com alimentação nesse momento. Verifica quanto você vai precisar para isso. Então, você vai destinar a receita que você tem para essa prioridade. E aí, muita atenção, é importante que a família seja envolvida, né, nesse processo. Obviamente que você não vai chamar as crianças para dizer, olha, a gente não tem dinheiro, a gente não está conseguindo pagar as contas, né? Pode ser colocado isso de uma forma mais simples e menos pesada. Tá? Mas todos precisam saber que estamos em um momento de redução de gastos, sim, né? Para conseguir ficar mais tranquilo, né? Nesse futuro incerto, mas que eu tenho muito otimismo de que a economia vai retornar sim no futuro próximo, tá? Que a gente acredite nisso e que a gente possa seguir as orientações, né, das autoridades da saúde para que a gente consiga conter essa curva do vírus, né? E quanto mais rápido a gente conseguir conter essa curva do vírus, mais rapidamente a gente vai poder voltar aos nossos postos de trabalho normalmente. Porque hoje os postos de trabalho, muitos deles estão home office, então a pessoa continua trabalhando. Se você é um profissional liberal que acha que não pode trabalhar, pense melhor. Existem soluções para quase todos os setores, né? Não são soluções 100% eficientes, que você vai conseguir ter exatamente a receita que você tinha antes. Mas o importante agora é que você tenha alguma receita, não é mesmo? E outra, o governo está aí para nos amparar, está lançando as medidas, os bancos estão lançando as medidas, não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física, que a gente possa ficar atento, né? Deixa eu ver aqui, para quem não tem reserva e tem receio de como ficará a sua renda, sugere que algumas contas sejam postergadas, obviamente, objetivando ter reserva de emergência forçada, né? Então, assim, a gente precisa realmente fazer essa negociação com o nosso credor, né? O que eu observo é que os credores estão dispostos a negociar, né? Porque é uma situação completamente inesperada para todo mundo, tendo em vista que a população brasileira não tem reserva de emergência, a maioria da população não tem, então vai ter que haver esse acordo. Então o credor, ele prefere não receber nada ou receber uma parte. Então isso daí vem uma cadeia, né?
Então, eu não recebo de alguém, que também não pago para alguém, que também não vai pagar para outro alguém, mas todo mundo vai receber um pouco. Esse é um momento onde vão acontecer perdas em todos os níveis, pequenas perdas. Então, a gente precisa realmente... as perguntas estão chegando com atraso. Existe realmente esse delay. E eu já ia comentar isso, né? Existe um gap temporal, né, um espaço entre as medidas anunciadas pelo governo e a efetivação dessa medida. Isso é muito natural, por conta de ser uma situação totalmente diferente. Então, a maioria das empresas precisaram se adaptar ao home office de uma hora para outra, né? E daí vão ter que implantar as medidas que o governo também lançou de uma hora para outra. Então, esse gap temporal gera uma pequena incerteza para a gente, pessoa física, nesse momento. Pessoa jurídica também, mas o nosso foco hoje aqui é pessoa física. Então, que a gente acalme nosso coração para a gente conseguir pensar melhor sobre as melhores alternativas que nós podemos trazer para dentro dos nossos lares. Isso, Enio. Desde cedo, as crianças. Eu acho que o Enio falou sobre as crianças, né? E a gente tem um curso, né? A Ana tá falando aqui que eu tenho um curso maravilhoso para crianças. Realmente a gente chama o Meu Tesouro, Oficina Meu Tesouro, onde a gente leva todo esse conhecimento de finanças e economia para crianças a partir de 6 anos, né? Obviamente a gente leva essa temática de uma forma bem leve, divertida e dinâmica. Não adianta sentar a criança e dizer, vamos aprender aqui o que é taxa de juros, para que serve o dinheiro, né? Ele não vai aprender, tem que ser através de brincadeiras, né? Usando bem o concreto também. E para essa temática eu trabalho com a Vládia, né? A Vládia, que é psicopedagoga e neuroeducadora. E aí, como é que eu faço com as crianças, né? A gente vai tratar isso de uma forma lúdica também. Você pode fazer um jogo, onde nesse jogo você vai mostrar que precisa ser economizado para sobrar dinheiro, para conseguir pagar as contas. E sempre eu costumo dizer também, uma coisa muito importante é que a criança, ela vai aprender não com o que você fala para ela, mas com o que ela visualiza, né? Com o que ela vivencia dentro do lar. Importante que a gente consiga mostrar para a criança, né, que existe controle dentro de casa, que existe um planejamento. E eu já tinha falado, ninguém vai sentar a criança e dizer, olha, tá aqui o orçamento, a gente tem tanto para energia, tanto para brincadeira. Não é assim. Mas você pode comentar na frente da criança, né, que está separando o dinheiro da energia. E aí no outro mês você vai dizer, olha, conseguimos economizar energia, sobrou X reais. O que a gente vai fazer com esses X reais? Vamos olhar no nosso orçamento, o que tem lá para a gente fazer? Né? Então a criança vai entender que existe esse planejamento. Então quando a criança vivencia isso, muito provavelmente ela vai crescer um adulto equilibrado, né? O que a Renata está dizendo, né? Sairemos dessa situação aprendendo muito, inclusive as crianças, né? Principalmente por estarmos mais próximos, né? Essa nossa modalidade de trabalho nos deixou mais próximos das crianças, por elas também estarem em casa, né? Por conta dessa medida, para que a gente não eleve os números de casos do coronavírus aqui no Brasil, né? Fabiane aí já levou as crianças para nossa oficina. Então, gente, tem mais alguma dúvida? Eu acho que realmente a Laís e a Júlia também adoraram, né? Eu acho que deu para ficar claro, né, que a importância de a gente ter um orçamento pessoal. Darla, mas já tô no meio da crise, nunca fiz orçamento, não tenho mais como resolver. Não faça isso, né? Sempre que você quer uma coisa, que você decide, você consegue. Você precisa motivar esforços, movimentar esforços para conseguir o que você quer. E o primeiro passo é a decisão. Então, decida agora. Se você não decidiu no passado, que teria sido melhor, né, ter essa organização, decida agora, né? Que é para daqui para frente você ter mais tranquilidade financeira, e essa tranquilidade vinha fazer parte de todos os eixos da sua vida, né? Ok, vamos fazer meus colaboradores assistir sua live. Ótimo, excelente. Nós temos um curso em company também, tá? Para os colaboradores, que nesse momento não é possível que a gente dê presencial,
Mas, seu Wilton, a criança leva esse bom hábito para o resto da vida, com certeza, né? A minha dúvida é sobre instituições financeiras, se elas também podem prorrogar o prazo. Ah, tá. Estão perguntando aqui se as instituições financeiras podem prorrogar os prazos dos financiamentos. Sim, essa foi uma medida que foi colocada pelo nosso governo, tá? E foi acordada com os principais bancos. Então, alguns bancos já estão disponibilizando, inclusive, nos seus aplicativos, para você fazer isso de uma forma bem rápida e prática, pedindo para colocar essas parcelas para frente. Então, vamos ficar atentos a essas possibilidades que estão sendo divulgadas, para que nós possamos desafogar as nossas finanças. Reduzir consumo, né? E cada caso é um caso mesmo. Eu acredito que se a gente conseguir começar a fazer esse controle, né, financeiro, pessoal e familiar, a gente vai conseguir prever, né, como vão ficar as nossas contas daqui para frente e quais atitudes a gente vai poder tomar. Nesse momento é interessante verificar a possibilidade de renda extra, né, num formato seguro para todos e que não atrapalhe a sua renda principal. Muito cuidado com a renda extra. Se ela for atrapalhar a renda principal, então você está fazendo um desfavor a você mesmo, que aí você perde a principal e vai ficar só com a extra, que é bem menor, né? Eu agradeço a presença de todos. Espero que a gente tenha contribuído para que a gente possa se sentir menos tenso, né? Porque tudo tem uma solução, mesmo que nós estejamos no estado devedor nesse momento. Isso é passageiro quando a gente decide fazer um plano para sair disso, né? E quando a gente decide fazer esse plano, a gente consegue acalmar a nossa ansiedade e viver melhor. Então, que a gente tenha a certeza de que esse é um momento que vai passar e que nós vamos nos reerguer num futuro muito breve. O IBEF Ceará agradece, né, a participação de vocês e nós estamos aqui para ajudar quem precisar, contribuir com quem precisar. Se surgirem mais dúvidas, podem nos chamar no privado, mandar direct. Nós estamos aqui para auxiliar quem precisar. Quem quiser seguir o meu Instagram é Darla_Lopes. Lá também eu dou dicas sobre finanças pessoais. E uma boa noite a todos. Obrigada, Lu. Obrigada, Vera, Desirê, Lorena. Tô tentando aqui desconectar e não tô conseguindo. Seu Wilton, obrigada, querido. Vamos lá.